Conta pra gente, bom dia. Isso, Anne, agora realmente, né, uma data mais concreta, ele tem a previsão de assinar já toda a documentação, o contrato no dia 10 de dezembro, ele disse que faz questão inclusive de vir para Maringá para fazer a assinatura desse contrato, que é tão esperado, como você falou aqui, essa duplicação do contorno sul. Então essa obra é uma obra que vai ser feita, o asfalto ali vai ser de concreto, é uma obra com mais durabilidade e ele tem então esse prazo para assinar, só que depois tem ali ainda um prazo de 90 dias para aquele trâmite legal, que é a licitação, escolher qual a empresa que vai trabalhar nessa obra aí de 450 milhões de reais. E no dia 12 de dezembro, ele vai fazer ali uma consulta pública. Então, os moradores ali do entorno, eles vão poder opinar sobre essa obra ainda, né? O que é melhor, o que não é, enfim. Tem todo um trabalho que é feito, mas a prefeitura já cumpriu os prazos direitinho para entregar o projeto, para entregar toda a programação do que seria feito e agora, a partir do dia 10, então, a assinatura desse contrato. A gente entrevistou, ele falou isso numa entrevista coletiva e a gente vai acompanhar. Nós queremos até o dia 10 de dezembro a assinatura do convênio, que é aí autorizando a prefeitura a abrir a licitação com o dinheiro em caixa garantido para essa obra. E aí é o prazo da licitação, que geralmente demora de 60 a 90 dias para que os envelopes sejam abertos e ver as empresas ganhadoras. Mas o projeto ficou muito bem feito, segundo a Secretaria de Infraestrutura. Vencemos todas as etapas burocráticas. Será uma obra de concreto, duplicação, com várias obras de arte, quer dizer, vai ter muitos viadutos, trincheiras para facilitar o acesso das pessoas que moram de um lado ou do outro do contorno. E agora, dia 12 de dezembro, vai ter a audiência pública que já foi publicada pela Prefeitura. Então nós vamos dar voz à população também que queira dar algum tipo de opinião, né? O que pode melhorar no projeto, o que pode facilitar para quem mora no entorno. Então essa participação também é muito importante. Havendo a participação, a Prefeitura fica apta a poder fazer aí a sua licitação. Pois é, a gente está vendo então que o projeto realmente está andando nessa obra muito esperada, há mais de 30 anos aí, aguardada para melhorar a situação, porque a gente sabe que o tráfego de veículos ali é realmente bastante grande, bastante intenso e perigoso. A gente sempre mostra a questão dos acidentes. O governador está aqui na cidade, ele também vai fazer uma visita na obra ali do Trevo do Catuaí, onde está sendo feita também aquela duplicação, aquela melhoria. Ele faz questão de passar ali, ele falou, vou dar uma passada rápida, mas disse que essa obra está andando também como a obra da PR-317, que é outra duplicação, que a gente já mostrou aqui nos nossos telejornais, tiveram vários problemas, a empreiteira que estava ali responsável pela obra não conseguiu dar andamento, aí a construtora foi substituída, enfim, agora a obra está em andamento e a previsão entregar logo. E aí o governador ainda almoça aqui na cidade com a nova diretoria da Sociedade Rural de Maringá, para conhecer o pessoal, para entrosar ali, falando inclusive que a Sociedade Rural de Maringá não trabalha só no período da exposição, é um trabalho intenso, extremamente importante também para a cidade, viu, Anne? Certo, Marta, a gente citou aí, né, 3 obras importantes aqui para a nossa cidade, são obras aí que dão acesso, né, nas rodovias ali no entorno, que dão acesso aqui à nossa cidade, o contorno dentro de Maringá, e como bem você disse, eu pensando aí que você trouxe 30 anos, né, de espera que a gente tem para a duplicação do contorno sul, é muito tempo, né, como disse aí o governador, então, esse prazo aí de 60 a 90 dias até para finalizar aí essa licitação, e a gente espera, então, a gente imagina que no primeiro semestre do ano que vem, essa obra efetivamente comece aqui na nossa cidade, é a expectativa. Ô Marta, e você acompanhou essa visita, o governador ele esteve aqui em Maringá hoje para a inauguração do Poupa Tempo, né? O Poupa Tempo a gente já mostrou aqui no meio de Paraná, que estava funcionando em teste, a partir de agora, então, funciona para valer os serviços, mais de 200 serviços à disposição ali da população, né? Isso, Anne, são 240 serviços à disposição da população e isso envolve vários órgãos. PROCON, COPEL, SANEPAR, qualquer tipo de reclamação que você precise fazer, tirar a carteira de identidade, carteira de motorista. A carteira de identidade, inclusive, é a que mais tem ali pedidos, né? Então, o pessoal já está aproveitando, porque desde o dia 17 de novembro
A gente mostrou, inclusive, né, que foi aberta a agência, inauguração oficial hoje com a presença do governador e também de várias autoridades. E é a 6ª unidade do Poupa Tempo já no Paraná. A gente tem outras 2 unidades em Curitiba, tem uma em Londrina, uma em Ponta Grossa e uma em São José dos Pinhais. Esses serviços que são oferecidos ali, eles são atendidos aí de forma muito mais rápida, muito mais segura e faz um acolhimento maior aí para o cidadão, porque a agência ela tem uma estrutura bastante grande e o legal, Anny, é que você vai ali no local e você pode fazer vários serviços, agendar esses serviços, porque eles são agendados com antecedência, mas você pode fazer tudo ali, já resolvendo aqueles problemas que estão pendentes e tudo isso é muito importante. São 46 funcionários atendendo na agência, né, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 5 horas da tarde. Como eu falei, precisa agendar esse atendimento e acontece ali no Shopping Cidade, na Avenida Tuiuti, 710, é onde está instalada essa agência. Eu vou ter alguns números aqui que são importantes que eu apurei ali com eles. Então, desde 17 de novembro, já foram feitos 1.085 atendimentos. E em todo o estado, né, são 45 mil atendimentos nessas 5 unidades, então, que já estavam em funcionamento já só esse começo, esse finalzinho de ano. Lembrando ali, então, que esse trabalho é um trabalho intenso, que as pessoas podem ir tirar as dúvidas, inclusive, e lá mesmo você pode fazer todos os serviços que você precisar. Tem uma previsão, a gente conversou inclusive com o Leandro Victorino de Moura, que é superintendente geral de governança de serviços e dados, e ele diz que tem mais 4 agências, 4 unidades como essa do Poupa Tempo, para serem instaladas até o finalzinho do ano aqui no Paraná. Então vão ser contempladas as cidades de Apucarana, Foz do Iguaçu, Cascavel e também Umuarama. É um serviço bastante importante aí para a população, Anny. Eu volto com você. Tá certo, Marta, é isso. Super importante, sim, né? Para o pessoal resolver a vida, né, num lugar só. Aí a gente sabe que a gente correr atrás desses serviços são serviços burocráticos, a gente acaba perdendo tempo. Aí se dá para resolver tudo no mesmo espaço, facilita. Muito obrigada, viu, Marta, pelas informações. Gente, ontem nós mostramos aqui no Meio Dia Paraná a situação da falta d'água em vários bairros aqui da nossa cidade. Fizemos até um mapa aí para mostrar para você. Pois é, e eu contei aqui para vocês, eu disse para vocês que a gente ia fazer uma entrevista ontem à tarde com o responsável aqui pela região norte do nosso estado, da Sanepar, para falar sobre essa situação da água. E a informação que eu já adianto para você é que a Sanepar hoje de manhã até mandou uma nota para a gente dizendo que está tudo resolvido, 100% resolvido aqui na cidade. Eu quero saber se aí na sua casa está tudo resolvido mesmo, se tem água, se está saindo água da torneira, se está tudo certo com o fornecimento. Manda mensagem aqui para a gente, por favor, para o nosso aplicativo Você na RPC. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse assunto aqui no Meio Dia Paraná. A gente vai mostrar a entrevista aí do responsável pela Sanepar, mas eu quero saber de você aí se está tudo certo com o abastecimento de água na sua casa, no seu bairro. Manda aqui para a gente, para o aplicativo Você na RPC. Já já a gente fala mais desse assunto. Um caminhoneiro ficou gravemente ferido ontem à noite em Floresta. Esse acidente foi na PR-317. A vítima, de 39 anos, bateu na traseira de um ônibus. O motorista ficou preso nas ferragens e foi trazido para um hospital aqui de Maringá em estado grave. Outra pessoa que se machucou nessa batida foi o motorista do ônibus, que, segundo os socorristas, teve ferimentos leves. A base aeromédica da Secretaria de Estado da Saúde aqui em Maringá completou nesta semana 9 anos de atividade. Gente, esse é um serviço que se tornou indispensável no resgate às vítimas de acidentes de trânsito nas regiões norte e noroeste. Acidentes de trânsito, infartos, derrames. Em 9 anos, o Serviço Aéreo do SAMU realizou mais de 8.700 atendimentos. E nesses casos, cada segundo importa. No infarto, a gente fala muito que o tempo é músculo cardíaco, músculo coração. No AVC, a gente fala que tempo é neurônio, é cérebro, é cognição. E no trauma, principalmente nos acidentes de rodovia, quantas vezes a gente chega lá
e na hora que a gente coloca a mão do doente, talvez aquele fosse o último suspiro, o último gasp que ele fizesse, né? E esses segundos, poucos segundos, faz toda a diferença na vida desse paciente e no prognóstico dele. O aeromédico garante uma assistência rápida a vítimas graves. No começo da semana, em um acidente em Jandaia do Sul, uma criança que sofreu um grave ferimento na cabeça precisou ser trazida de helicóptero para um hospital de Maringá com urgência. No estado nós temos 5 bases, né? Uma em Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e Maringá. A base do aeromédico de Maringá é mais recente, né? São 9 anos então, mas elas trabalham de maneira integrada com as outras bases, né? Fazendo um atendimento num raio de 250 quilômetros no entorno. Qual a importância dele? É a agilidade mesmo, agilidade, porque às vezes aquela vida depende exatamente do tempo que ela vai ser atendida. A tripulação, que é formada pelo comandante, um médico e um enfermeiro, também dá apoio ao Sistema Estadual de Transplantes. Dentro desses 9 anos, a gente tem próximo aí a 60 transportes de órgãos e com certeza houve uma agilidade e um prognóstico melhor ao transplantado, com essa abreviação do tempo do órgão. Quanto menor o tempo de isquemia, o tempo do órgão fora do corpo ali, melhor vai ser o prognóstico do receptor. A base de Maringá foi a primeira do Paraná a fazer transfusão de sangue em vítimas graves diretamente no local do atendimento. A transfusão foi um divisor de águas dentro do nosso atendimento, principalmente o politraumatizado, que envolve aí cerca de 42% dos nossos acionamentos. Começamos lá em outubro de 2022 e hoje nós temos 50 transfusões já realizadas. Isso é mais um salto que nós nos orgulhamos de trazer para o benefício ao doente. Trabalho muito importante, né? A gente vê aí o esforço, eles realmente não medem esforços para socorrer essas vítimas, então é um trabalho realmente indispensável, ainda mais com a ajuda, né, desse helicóptero, né, trazendo as vítimas com mais rapidez. A gente sabe que isso é mais chance de vida. E olha que boa notícia que a gente traz agora. Tem novidade sobre o estado de saúde daquela criança de 4 anos que foi socorrida pelo resgate aéreo num acidente de carro entre um carro e um caminhão no começo da semana lá em Jandaia. A gente mostrou esse acidente aqui no Meio-Dia Paraná. E essa criança, gente, deixou a UTI ontem, mas ela segue em tratamento em um hospital aqui de Maringá, né? Essa é a informação que nós tivemos então do hospital. A criança saiu da UTI, segue internada, mas isso já significa que houve uma melhora significativa, né? Então, só relembrando, infelizmente, nesse grave acidente, o pai da criança que dirigiu o carro morreu no local. A mãe e o irmão de 9 anos, que também estavam no carro, sofreram ferimentos leves. E a Polícia Rodoviária está apurando se o buraco na pista teria motivado esse acidente. Assim que nós tivermos alguma informação, alguma novidade sobre essa situação, sobre a investigação desse acidente, é claro que a gente vai trazer aqui no Meio-Dia Paraná. E aí a gente vendo ali, né, o resgate dessa criança sendo feito pelo helicóptero que a gente acabou de mostrar aí, que está de aniversário, completando 9 anos, aí salvando vidas, né? Auxiliando aí para salvar vidas no resgate a essas vítimas. E olha só o acidente que teve bem no centro aqui da nossa cidade. A gente tem imagens de câmeras de vigilância. Um enfeite de Natal da prefeitura foi derrubado por esse caminhão bem no centro aí de Maringá. As câmeras mostram o momento aí em diferentes ângulos, quando a quina do baú ela bate na estrutura. O enfeite, que tem aí forma de arco, caiu em cima de um carro. Esse acidente foi no fim da tarde da última terça-feira, ali na Avenida Duque de Caxias. Segundo o portal da Transparência, são 70 arcos como esse aí, que estava instalado ali na Duque de Caxias, que estão instalados em avenidas aqui da nossa cidade. Cada um desses enfeites custou R$ 4.000 para o município, isso de acordo com o portal da Transparência. Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela instalação já percebeu a necessidade de centralizar o arco e reposicionar algumas peças.
Ainda segundo o município, esses ajustes já estão em execução, ou seja, esses ajustes já estão sendo feitos para evitar acidentes como esse que a gente está vendo aí, revendo, né, nessas imagens, quando a gente vê que a pontinha ali do baú do caminhão acaba esbarrando nesse arco e vai tudo para o chão e caiu em cima de um carro, inclusive, né? Ou seja, precisa fazer ajuste mesmo para evitar esse tipo de acidente. Agora, você lembra do pisca-pisca na iluminação pública lá na Avenida Itororó? Vamos colocar as imagens aí, nós mostramos isso na segunda-feira, imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico, o Ronaldo Vanzo. Ele esteve no domingo à noite, estava junto com a Laura aí, correndo atrás de informação para a gente trazer aqui nos nossos telejornais, e a equipe deu de cara com essa situação. Subimos o nosso drone, o Vanzo aí fez essas imagens para a gente, para mostrar o pisca-pisca na Avenida Itororó. Bem, essa situação, então, nós fomos atrás de respostas, claro, você já sabe que é assim que funciona aqui no meio de Japaraná, né? Então é o seguinte, o consórcio Luz de Maringá, que é o responsável pela iluminação pública aqui da nossa cidade, disse que a iluminação dos postes ficou piscando por um problema no fornecimento de energia. Vocês lembram disso? Nós trouxemos essa informação passada pelo consórcio nessa semana aqui no meio de Japaraná. Aí o que nós fizemos? A gente foi atrás da Copel e a gente também já tinha trazido aqui que a Copel estava levantando essa situação. E agora, a gente acabou de chegar, então, aí chegou uma nota da Copel nos respondendo sobre essa situação. E sabe qual foi a resposta da Copel? A companhia informou que não houve nenhum problema no fornecimento de energia para essa região no fim de semana. Bem, a gente então está questionando novamente o consórcio Luz de Maringá sobre essa situação. Nós enviamos para eles mais um questionamento, porque só para a gente não perder a linha de raciocínio aí. Perguntamos para o consórcio disse que foi um problema da Copel. Copel nos respondeu que não teve problema nenhum de fornecimento de energia no fim de semana aí na Itororó. E agora, então, chegou uma nova resposta aqui, porque daí nós falamos, a Copel disse que não teve problema nenhum. E então eu vou pegar aqui para vocês, porque chegou então uma nova resposta aí do consórcio que na verdade não respondeu. O que eles mandaram aqui para a gente foi dizendo o seguinte, eles disseram que na verdade o problema agora está resolvido, mas não foi isso que nós perguntamos, né? O que nós perguntamos, a concessionária Luz informa que a situação encontra-se normalizada. Essa foi a nota enviada agora há pouco para a nossa produção sobre essa situação aí do pisca-pisca. Bom, mas não foi isso que a gente perguntou. O que a gente perguntou é se realmente o que acontece, porque na verdade a Copel disse que não teve problema de fornecimento de energia. Então por que estava assim, esse pisca-pisca aí no final de semana na Itororó? A gente está novamente aí esperando, né, um posicionamento, porque a gente já pediu esse posicionamento da concessionária Luz de Maringá e informou então que a situação encontra-se normalizada. Ou seja, não nos respondeu o que a gente tinha perguntado, né? O que aconteceu, afinal de contas? Porque a Copel disse que não teve problema de fornecimento de energia. Aí o que a gente vê, gente, é o jogo de empurra. O fato é que no fim de semana, até o começo da semana, a situação estava exatamente assim da iluminação pública numa avenida muito importante aqui da nossa cidade, a Avenida Itororó. E hoje vai ser inaugurado o Parque de Diversões da Maringá Encantada, que fica ali do lado do terminal urbano aqui na nossa cidade. Vamos para lá então conversar ao vivo com a Marta Ortega. Natal tá aí, né, Marta? A gente já tem então hoje começando os brinquedos aí funcionarem. A gente sabe o quanto que a criançada gosta dessa diversão, né? Criançada e adulto também, né, Anne? Que a gente gosta de se divertir. Mas aqui, nesse brinquedo, nesse local aqui onde a gente está, pertinho do terminal urbano, o Eduardo Cavalari vai mostrar para a gente, tem muito brinquedo aqui, principalmente para crianças. Tá tudo muito colorido, tudo muito bonito. A gente observa que os brinquedos são assim, novinhos, muito bem conservados. Está bem bonito mesmo esse parque, que começa a funcionar hoje, como você falou, a partir das 7 horas da noite e vai ficar funcionando até o dia 15 de janeiro, dentro da programação da Maringá Encantada. E essa atração é uma parceria com a Pra Somar. E então fica aqui no estacionamento e pode atender então crianças, jovens e também famílias, né? Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da noite até a meia-noite e nos sábados e domingos das 2 da tarde
até a meia-noite também. Eu vou passar para vocês os valores, viu? Que é importante saber quanto é que vai custar o parque, né? Você vir para cá, brincar nesses brinquedos. Os ingressos custam R$15 por pessoa. Se você comprar um combo no valor aí com 4 ingressos, aí o valor sai mais em conta, um total de R$50. Para a roda gigante, que o Eduardo vai mostrar agora, ó, que está bem bonito, vai dar para ver a cidade lá do alto, é bastante interessante essa vista, principalmente à noite. A gente tem um valor diferenciado, que é um total de R$20 para passear, então, na roda gigante. E com essa parceria, é importante a gente falar que o dinheiro, uma parte do dinheiro que for arrecadado aqui, com essa venda de ingressos, com a participação do público, as instituições sociais vão receber, então, uma parte dessa arrecadação. Então o pessoal vem, ajuda, participa, é final de ano, né? Natal está chegando, aproveita essa festa bonita, aproveita o parque, porque as crianças realmente gostam muito, como você falou, viu, Anne? E de quebra ajuda aí essas entidades sociais que fazem um trabalho bastante bonito também, importante para as crianças, adolescentes aqui na nossa cidade. Eu volto com você aí no estúdio. É isso, né, Marta? Como você disse, não são só as crianças, né? Os adultos também gostam de se divertir muito, né? Com certeza. Obrigada, Marta. Daqui a pouco a gente fala mais. Vou mostrar para vocês agora um destaque do nosso site do G1 Paraná. Eu estou aqui com a página aberta do nosso G1, destaque aqui da nossa região, Norte e Noroeste, que está aqui entre as mais lidas, inclusive, aqui da nossa região, sobre os homens que invadiram um condomínio e se passando ali por donos de apartamento, invadiram esse condomínio, entraram no apartamento, roubaram ali joias, dólares e eles estão sendo procurados pela polícia. Então, eu entrei em contato hoje de manhã, aqui a gente tem até a foto deles, né? O G1 mostra aqui essas imagens de câmeras de segurança com toda a movimentação deles entrando nesse condomínio. E quem está responsável pela investigação aí desse caso, tentando localizar essa dupla, é o delegado Faur, Laércio Faur, aqui da delegacia de Maringá. Eu entrei em contato com ele hoje de manhã. Ele disse que essa dupla ainda está sendo procurada, que a polícia está analisando as informações, mas até o momento eles não foram localizados. Então, a delegacia aqui de Maringá segue aí procurando se alguém tiver alguma informação, se alguém tiver alguma informação que possa ajudar aí a polícia nessa investigação, você pode entrar em contato com a delegacia aqui de Maringá, você pode entrar em contato com a polícia, não precisa se identificar, mas claro que a sua informação ela vai ser mantida em sigilo e pode ajudar a polícia a encontrar esses 2 homens que invadiram um apartamento aqui no centro da cidade. E eu quero lembrar para você que para você se manter bem informado, você precisa entrar no canal do G1 no WhatsApp. É esse QR Code que está aí no cantinho da tela, você aponta aí a câmera do seu celular, você entra nesse canal e tudo que acontecer de relevante aqui na nossa cidade, você vai ficar sabendo primeiro. Você vai ficar sabendo em tempo real, porque você vai receber uma notificação no seu celular e assim você vai ficar sempre bem informado. Entra lá no canal, você vai ver como é bacana, as informações vão chegando e aí você já clica, você já fica sabendo tudo certinho. Então, é uma ferramenta muito importante aí que a gente disponibiliza para você estar sempre bem informado, com aquela notícia bem checada, bem apurada. Você já está acostumado, né? É esse tipo de informação que você tem aqui com a gente. Então, entra lá no nosso canal do G1. E é o seguinte, gente, os problemas do abastecimento de água em vários bairros aqui de Maringá, nós mostramos ontem aqui no Meio Dia Paraná. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer o posicionamento da Sanepar e também da Agência de Regulação sobre essa situação. Nós mostramos vários bairros da cidade com problema de falta d'água, uma reclamação, muita reclamação de moradores de muitos bairros aqui, tanto da Zona Norte, da Zona Sul, ou seja, de norte a sul da cidade, nós mostramos aí que a gente tinha uma situação de falta d'água, né? Um transtorno para os moradores. E se esse problema continua aí na sua casa, manda mensagem aqui para a gente, para o aplicativo Você na RPC. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aí a entrevista da Sanepar, do responsável pela Sanepar, falando sobre essa situação. Daqui a pouquinho a gente vai retomar esse assunto, mas claro, a gente sempre quer a sua participação aqui no Meio Dia Paraná, então manda mensagem para o nosso aplicativo Você na RPC e conta aí para a gente como é que está a situação, se normalizou a situação da falta d'água ou se ainda o problema ainda persiste aí na sua casa, tá? Estou esperando aqui a sua participação.
O mês de outubro terminou com recorde de multas aplicadas no trânsito de Maringá. Os números realmente surpreendem, né, João? Você vai trazer agora para a gente esses dados. Sim, Anne, uma média de uma multa aplicada por minuto no mês de outubro. Então já dá para a gente ter uma noção desse panorama aí de que realmente as infrações estão cada vez mais comuns pelo trânsito de Maringá. Imagino que você que nos acompanha, que passa pelas ruas da cidade, seja como motorista, motociclista, como passageiro ou como pedestre, você deve perceber também que isso tem se tornado cada vez mais comum. Com relação às multas aplicadas, os 2 primeiros lugares em infrações são exatamente de multas aplicadas por fiscalização eletrônica. Então, é a tecnologia ajudando também o município a encontrar esses infratores, a aplicar multas, então, a esses infratores. Para vocês terem ideia, foram 45.120 infrações, então multas que foram aplicadas apenas no mês de outubro aqui na nossa cidade. Dessas 45.000, 34.891 foram com relação aos radares de velocidade. Então, pessoas que passaram por radares da cidade acima da velocidade permitida, então foram multadas por esse motivo. Em seguida, estão as multas por fiscalização eletrônica, nesse caso, nos semáforos. Então, são motoristas ou motociclistas que furaram sinais vermelhos aqui na cidade. Nesse caso, o total está em 6.318 infrações, mas aí a gente já percebe essa grande diferença, porque o excesso de velocidade está ali com 34.000 em primeiro lugar, e em segundo lugar estão essas infrações por furar sinal vermelho com 6.000. Então, uma diferença muito grande entre uma infração e outra. A gente percebe então que o excesso de velocidade tem sido sim o maior problema, pelo menos com relação às multas aplicadas aqui na nossa cidade no mês de outubro. Em todo o ano de 2025, então de janeiro até o final de outubro, já foram 415.000 multas aplicadas aqui em Maringá. E o mês de outubro, então, figurando aí como o mês com maior número de multas aplicadas, tanto nesse ano quanto em toda a série histórica divulgada pela CEMOB. E aí, claro, quando a gente fala em multas, a gente sabe que muita gente pensa, é uma máquina de dinheiro, por que não usam esse dinheiro, por exemplo, para tapar os buracos da cidade ou para outras intervenções? E aí o nosso lugar aqui é trazer informação, é te deixar por dentro de como funciona também a legislação, porque o Código de Trânsito Brasileiro já prevê como esse dinheiro das multas deve ser aplicado pelas prefeituras e pelos outros órgãos envolvidos nisso. Para primeiro passar para vocês os valores, de janeiro a agosto, a Prefeitura de Maringá arrecadou 33 milhões de reais com pagamentos de multas de trânsito. De janeiro a agosto, não tem um número consolidado ainda de setembro e outubro. Então, de acordo com o Código de Trânsito, esses 33 milhões de reais devem ser aplicados, por exemplo, exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, renovação de frota, fiscalização e educação para o trânsito. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro também prevê que 5% desse valor deve ser depositado mensalmente em um fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Então, de janeiro a agosto, 33 milhões de reais, os 5% figuram ali em cerca de 1.700.000, algo em torno disso. Esse valor, na verdade, que então tem que ser depositado mensalmente nesse fundo nacional. Então, esse valor não fica com o município, os outros 32 milhões por aí ficam sim com o município para investir principalmente nisso. Sinalização, engenharia, renovação de frota.